Tem pessoas que tiveram ações favoráveis, no caso da revisão da vida toda. Tem pessoas que estão com processos em andamento. Nós tivemos antecipação de tutela, no caso da revisão da vida toda. Trago atualizações sobre a revisão da vida toda em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse tema que está despertando muita curiosidade por parte de todos os aposentados e pensionistas. Notadamente por parte dos nossos seguidores, eu tenho recebido muitos questionamentos, inclusive de profissionais que atuam na área do direito previdenciário e quer saber os próximos passos, tendo em vista o julgamento que aconteceu, nós já sabemos, das ações diretas de inconstitucionalidade que impactaram diretamente no caso da revisão da vida toda. Por conta disso, eu trago alguns esclarecimentos para vocês. Eu recebi muitas perguntas no seguinte sentido: professor, mas não cabe embargos de declaração lá no caso das ADIs, né? Ação direta de inconstitucionalidade, são duas na verdade, né? A ação direta de inconstitucionalidade número 2110 e a ADI 2111. A resposta para esses questionamentos sobre a possibilidade de opor embargos de declaração no julgamento das ADIs é sim, é positiva. Só que aqui eu faço uma observação. Ainda não foi publicado o acórdão do julgamento. Então, nesse momento, não há o que se fazer, porque nós não conhecemos ainda o teor do julgamento. Ah, lógico que conhecemos, Walter, foi transmitido na TV. Não, mas no mundo jurídico não é assim. Tem que aguardar a publicação do acórdão para só então combater essa publicação, o que pode ser feito sim por meio dos embargos de declaração lá no caso das ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111. E nesse recurso é possível questionar exatamente o seguinte: olha, STF, nós já tivemos 2 julgamentos lá no caso da revisão da vida toda, que é um recurso extraordinário. Lá não é ADI, é um recurso extraordinário, tema 1102. Então, os embargos serviria para isso, para que o tribunal esclareça como fica o julgamento lá no caso da revisão da vida toda. O último julgamento do mérito ocorreu em dezembro de 2022. Então, um ponto para ser questionado é isso. Depois da publicação do acórdão, é perfeitamente possível fazer esse questionamento para que o tribunal esclareça se, de fato, as ações diretas de inconstitucionalidade vai anular um julgamento do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, STF? É exatamente nesses termos. E aí o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma espécie de modulação, esclarecendo esse questionamento nos embargos de declaração para saber se de fato foi ou não anulado o julgamento lá no caso da revisão da vida toda. Agora falando diretamente do caso específico, do recurso extraordinário, tema 1102, que vai julgar o caso da revisão da vida toda em 3 de abril de 2024. Gravo o vídeo no dia 28 de março. Então, no próximo dia 3, aí sim, nós vamos ter o julgamento no caso concreto, no caso da revisão da vida toda. Walter, mas aí, no caso da revisão da vida toda, eu também posso opor embargos de declaração para que o Supremo Tribunal Federal esclareça se foi mesmo anulado o caso? Nesse caso, nós já temos os embargos de declaração. Lembram-se? Foi oposto pelo INSS. Inclusive, o julgamento da revisão da vida toda
é apenas dos embargos. Veja que confusão. O mérito do caso já foi julgado lá em 1º de dezembro de 22. Eu quero ver, eu estou ansioso para saber o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com essa salada. Porque as ADIs foram lá e bagunçaram a revisão da vida toda. Já tem embargo de declaração pré-questionando para que o tribunal esclareça pontos que o INSS julgou obscuros. No entendimento do INSS não ficou muito claro alguns pontos ali do julgamento lá no caso da revisão da vida toda. E mais, aquelas pessoas que já deram a entrada, tem pessoas que tiveram ações favoráveis no caso da revisão da vida toda, tem pessoas que estão com processos em andamento. Nós tivemos antecipação de tutela no caso da revisão da vida toda e a tramitação dos processos só está parada porque nós tivemos a determinação de suspensão por parte do ministro Alexandre de Moraes até que o Supremo Tribunal Federal decida o caso de uma vez por todas, ou seja, até o fim do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então nós devemos aguardar o julgamento final do Supremo Tribunal Federal a esse respeito para sabermos, tomar conhecimento do que de fato irá acontecer. É importante registrarmos que na ação, quem são os autores da ação, os advogados que atuam lá na ação? A doutora Gisele Lemos Kravenstein, né, que é a advogada que representa o aposentado que fez esse caso chegar ao Supremo Tribunal Federal, e várias outras organizações, como o IEPREV, que está lá no processo como amigos da corte, auxiliando ali o julgamento. Todos esses profissionais, os advogados, já apresentaram questão de ordem, provocando o Supremo Tribunal Federal para que se manifeste sobre essa discussão dentro do recurso extraordinário sobre os efeitos da decisão das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o processo está andando. No dia 3 de abril nós vamos ter, para termos, né, o desfecho final desse caso. Mas é importante que vocês saibam dessas informações. Recapitulando, é possível embargos de declaração do julgamento das ADIs? Sim, depois da publicação do acórdão. Ainda não foi publicado o acórdão, que é a decisão final de um órgão colegiado. É como se fosse a sentença do julgamento de um órgão colegiado. Chama-se acórdão. Sentença é quando tem apenas um julgador, um juiz. Tá? Então, quando isso vai para um colegiado, mais de um julgador, chama-se acórdão. Entrar em um acordo ali, é publicado o acórdão. Então, nós estamos aguardando a publicação do acórdão. É possível apresentar embargos de declaração visando o esclarecimento de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Anulou mesmo? Não anulou? Como vai ficar as pessoas que estão com ação em andamento? Quem recebeu antecipação de tutela? Enfim, tudo isso. O julgamento ainda não aconteceu, da revisão da vida toda, vai acontecer em 3 de abril, lá é um recurso extraordinário, conforme eu disse para vocês, e as partes envolvidas, os profissionais, advogados e advogadas, estão adotando os procedimentos jurídicos cabíveis no caso. Podem ficar tranquilos que eles não estão dormindo. Eu recebo muitos comentários aqui, Walter, e a OAB, cadê a OAB? Não, os advogados que estão lá já estão fazendo todos os procedimentos admitidos, né, cabíveis em direito no caso concreto. E nós estamos atentos aqui. Matérias jornalísticas sempre repercutindo aí opiniões de diversos profissionais. Ainda no vídeo imediatamente anterior, do dia 27 de março, eu repercuti uma matéria do jornal Estadão em que um excelente profissional, por quem nós nutrimos elevado respeito, o doutor, professor Teodoro Agostinho, deu lá a sua opinião, repercuti aqui. É importante para formarmos a nossa própria convicção. Então é importante conhecermos todos os entendimentos de diversos profissionais. Combinado? Você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Já comenta aí. Para mim é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. Eu quero saber o que vocês estão entendendo. E
Siga o nosso perfil, clique em inscrever, seguir, procure aí na tela do seu dispositivo e compartilha muito essa informação a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.